Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma edição do nosso podcast da Construção Civil, que é o podcast Construção de Valor, o podcast do Sinduscom Minas Gerais. Bom, o nosso propósito hoje é falar sobre a nossa ida à Expo Osaka 2025. A FIENG organizou uma missão esse ano com mais de 200 empresários e algumas pessoas do segmento da construção civil foram e eu os convidei aqui, né? A gente os convidou para poder falar um pouquinho, mostrar o que a gente viu que é interessante para vocês, né, sobre a Expo Osaka, um pouquinho também sobre como é no Japão. A gente viu várias coisas diferentes ali que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu tenho que apresentar aqui os nossos convidados. Aqui comigo tem o Bruno Magalhães, o primeiro vice-presidente do Sinduscom MG. Tudo bem? Oi, Bela, tudo ótimo. Olá, Bruno, como vai? Tudo bem? Bom, é um prazer fazer parte desse podcast aqui, para falarmos um pouquinho dessa experiência que foi única, né? A nossa viagem ao Japão de 5 dias, né? Intensos ali. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui com o Bruno Galhano, que é o presidente do Sinduscom Jovem. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bom, Bela. Agradeço demais aí o convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar uma ideia aí sobre as experiências que a gente viveu lá no Japão. Acho que vai ser um bate-papo super legal, vai valer muito a pena. Só para a gente contextualizar também, né? Então, a FIENG, ela fez... na verdade, anualmente ela faz algumas missões. Essa missão foi organizada por eles, divulgada, né, nos sindicatos, enfim, para alguns empresários. E a gente, sabendo da oportunidade, a gente foi, né? Eu, particularmente, achei que foi um investimento que valeu a pena ter feito, tendo em vista que eu vi várias coisas diferentes na Expo, que eu acho que a gente trouxe alguns insights para o meu negócio, acredito que para o de vocês também. Sem dúvida. E eu, particularmente, confesso que voltei apaixonada pelo Japão, mas a gente também vai falar sobre isso lá para frente. Mas eu queria... Isso cabe um outro podcast, né, Bela? Específico Japão. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que a gente podia começar, não sei o que vocês acham aqui, de falando exatamente dessa primeira oportunidade, que foi já um dos primeiros dias, que foi a Expo. Para quem não sabe, a Expo Osaka, ela realmente... Eles fizeram uma ilha, né? Num contexto ali perto de Osaka mesmo. Vale a pena até mostrar umas imagens, se tiver a gente colocar uma imagem. Acho que dá pra gente pedir uma edição ali. Porque é realmente uma ilha feita pelo homem, um negócio assim, super legal. Bom, Bruno, já que você tomou a frente, conte-me, como é que era? Vamos contar aquela parte daquela construção ali de madeira? Assim, já começando assim... O que impressiona é a chegada, que assim, apesar de, não sei se vocês perceberam isso, o Japão, a infraestrutura é um exemplo, né? Mas a gente não pegou trânsito hora nenhuma, desde a hora que a gente saiu do hotel até o momento que a gente chegou na feira, praticamente não pegamos fila. Então, assim, impressiona a infraestrutura que eles montaram para aquela feira. Era uma ilha que tinha um acesso só, né? Uma entrada e uma saída, e mesmo assim funcionava super bem, sem trânsito. E assim, chegando lá, assim, a organização da feira é algo impressionante. E a estrutura que eeles montaram, a maior construção de madeira do mundo, assim, um negócio muito legal. Construção, como é que fala? Temporária de madeira. Um negócio super legal. E assim... No geral, até falando um pouco do que você falou, Bela, sobre a missão em si, a gente até foi ano passado para outra missão da FIENG. E, assim, já deixando um recado, vale super a pena. Eu tenho para mim que esse investimento, não é que ele vale a pena, ele se paga diretamente para qualquer empresário que for, seja com o networking que a gente faz lá, entre nós mesmos. Nós fomos como conhecidos e voltamos como amigos, assim. Então, isso tem um valor que gera negócio, gera oportunidade, gera futuro. Então, assim, recomendo a participação na missão. E você, Bruno, o que você achou de diferente, o que te impressionou? Eu acho que vale a pena falar, Bela, só fazendo um preâmbulo primeiro, né, Bruno? Da Expo, né? A gente fala Expo Osaka, mas é uma Expo mundial, na verdade, né? Para quem está nos vendo, nos ouvindo aí. Ela acontece a cada 5 anos, né? Já foi... A última foi em Dubai, né? Foi Dubai, Milão, salvo engano, né? Então, assim, grandes centros, né? Aonde os países, empresas, né? Vão ali para poder mostrar um pouco do pensamento futuro, né? Dos países. A gente viu muito disso lá. Sim. Então... eu não tinha conhecimento, confesso, né, da Expo Mundial,
E assim, para a turma ter uma noção da dimensão do tamanho disso, né? É uma expo que dura 6 meses. Ela é de abril a outubro, né? Então, assim, é uma feira que passam ali milhões de pessoas, né? Na verdade, e que realmente é algo que eu nunca tinha visto, né? E que superou a expectativa, né? Não só pela missão, como foi muito bem colocado pelo Bruno, que realmente vale a pena, né? O nível que a FIENG propôs ali de convidados, a agenda, né? Foi muito bom, mas também pela Expo, por esse conhecimento, né? Eu costumo pensar o seguinte, acho que quando a gente vai para uma feira, para um outro país, a gente está buscando descoberta e experiência, né? Porque com a internet hoje, com a velocidade das coisas, né? É muito fácil dar um Google, né? Um Google Maps ali, você vê Osaka, Tóquio, né? Você descobre tudo. Vê foto de tudo. Mas tem algo que não é substituível, né? Experiência, né? Descoberta, relacionamento. E isso, para mim, na feira, ficou assim, escancarado, evidente, né? Nós tivemos juntos lá um dia intenso, né? Um dia pujante. Então, experiência que realmente, como dito pelo Bruno, vale muito a pena, valeu muito a pena, né? Já estou de olho na próxima, daqui 5 anos, né? Para que a gente possa fazer mais uma missão tão boa quanto essa, né, que tivemos. Eu achei interessante você colocar isso, porque, de fato, pode ser que algumas pessoas não sabem, mas o tema é Designing Future Society for Our Lives, Exato. Que era o tema, né, da Expo. E eu também nunca tinha ido em nenhuma Expo antes. Acho que você já, né? Não, eu não fui na de Dubai, não. E, enfim, eu achei que você tivesse ido. Mas, de toda forma, eu achei muito interessante esse propósito de... não só o propósito, né, o tema inicial, mas também o propósito de você conhecer os países sem estar lá, né? Então, até já indo ali para um pouquinho da experiência, a gente visitou juntos e, gente, foi super fácil, porque tava eu e mais 3 Brunos. Então, além dos 2 Brunos Tinha aqui, outro Bruno mais. Tinha mais um Bruno. Tinha o Bruno Cicepote. O Bruno Cicepote. Então, tava super fácil eu chamar Bruno, olhava os 3. Mas, de toda forma, assim, foi super interessante quando nós fomos, salvo engano, a primeira que a gente foi da Arábia Saudita, né? Foi a Arábia Saudita, sim. E... Primeiro pavilhão, né? O primeiro pavilhão que a gente... até para explicar para eles, né, Bela, que a feira, ela assim, cada país tem um pavilhão, né? Tem um stand. Uma estrutura, né? E basicamente cada país desenvolveu da maneira como bem entendeu, assim, entre aspas. São né? pavilhões com vários stands, né? Pavilhões com vários stands, exatamente. Então, eu falei primeiro pavilhão, mas não, o primeiro stand que a gente foi, né, por assim dizer, foi esse da... Então, o Brasil fez um stand de acordo com um projeto, a Arábia Saudita fez outro, e cada país buscando trazer a sua visão para aquele tema. Exatamente. E se vendendo, né? né? Então, assim, alguns países focam um pouco mais na cultura passada, querendo trazer raiz cultural, outros olham muito para frente. E assim, eu achei isso muito legal, essa liberdade entre os países, não é aquela feira padronizada, engessada, né? E trazendo números aqui, Bruno, foram 160 países e 25 organizações, né? Terceiro setor, empresas, então assim, é expressivo. É expressivo. E de fato é uma exposição diversa, né, Bela? Como você está falando, como foi colocado pelo Bruno. Inovação, sustentabilidade, cultura, né? Que tem... um pouco do passado, mas muito como cada país, cada um desses 100 países enxerga o futuro, esse tema. E o que eu achei interessante foi justamente isso, assim, acho que principalmente por ser a Arábia Saudita, o primeiro stand que nós visitamos, eu confesso que já tinha alguns conceitos pré-estabelecidos sobre o país. E uma das coisas que nos chamou a atenção, e por isso que eu acho que a gente foi também, foi a construção do próprio stand, que era uma construção maravilhosa. Eu preciso colar aqui, gente, porque eu não vou saber o nome direitinho do arquiteto. Tanta informação. Foi tanta informação. Pra gente guardar e conseguir mas passar em pouco tempo. Eu não sei nem como é que vocês estão lembrando qual foi o stand que a gente foi primeiro. Não. Depois eu pego Foram e coloco. Dias intensos. Dias intensos. Mas depois eu pego o nome do arquiteto. Mas o que eu achei interessante é porque eles
tentaram trazer de alguma forma aquelas vielas que a gente já tem isso no nosso conceito, mas ao mesmo tempo eles passaram uma imagem um pouco mais moderna do que às vezes a gente supõe, né, do país, ali especificamente no da Arábia Saudita. Acho que os materiais a gente ficou, não sei se vocês lembram, que a gente falou assim, gente, que material que é esse? Ficou batendo, aí a gente ficou batendo ali para tentar entender isso é fachadairada? É porcelanato? Que é? E depois eu até pesquisei e eu descobri que, na verdade, aquele stand eles conseguem desmontar inteiro e depois montar em qualquer outro lugar. É super sustentável, enfim, tem vários critérios que eles pensaram para poder fazer. E depois disso também, quando a gente estava, não sei se vocês lembram, a gente foi entrando assim, aí tinha uma parte que era uma vielazinha, e depois tinha tipo um grande pátio. E eu não sei se vocês lembram, tinha uma mulher, ela estava, né, de burca, fazendo um artesanato ali, local, então assim, você já tinha um impacto do que mais ou menos você pensa, seria na Arábia Saudita, né? Como seria na Arábia Saudita. E depois a gente continuou andando, e aí a gente foi para essa parte de tecnologia, que particularmente me surpreendeu e me fez ver o país com outros olhos. Sim. E eu acho que, para mim, de todos os estandes que nós visitamos, isso foi algo que me chamou muita atenção, assim, que em alguns países eu realmente reconstruí a imagem que eu tinha deles na minha cabeça, sabe? E é interessante você pensar que, assim, para o país isso é uma baita oportunidade, né, Bela? Assim, de estar ali é se posicionar para o mundo, é mostrar para o mundo o que você é de verdade, o que você imagina para o futuro. Então, assim, eu lembro que eles estavam mostrando, expondo lá aquela impressão de corais 3D. Exato. Então, assim, eles estão com um projeto de impressão de corais, um negócio que, assim, que você não imagina que a Arábia Saudita faça algo daquela maneira, assim, de primeiro impacto. Você não imagina, a Arábia Saudita vai fazer um projeto de repovoamento do fundo do mar. Então, assim, é muito interessante a gente aprender sobre cada país a fundo. Aproveitando o gancho, assim, por exemplo, o Kuwait. Vocês lembram que a gente foi no stand do Kuwait? Aquele foi muito incrível. Assim, o stand do Kuwait, que é um país pequeno, né, territorialmente falando, e maravilhoso o stand entre a China e o Brasil. Então, o stand do... O stand é entre a China e o Brasil. Exatamente. O stand era entre o stand da China e o stand do Brasil. E chamava a atenção, assim, o tanto que a baita oportunidade que o Kuwait teve de mostrar para o mundo que ele estava ali, do lado da China, do Brasil, das economias emergentes, assim, pujantes, e o Kuwait se colocando aquela fila enorme na frente. E eu achei super legal dentro do stand. Eles mostraram, assim, a história do país, que está muito ligada à questão do petróleo, né? Então, o stand tinha vários... tinha aqueles oleodutos que a gente abria, fechava, contava a história da empresa. Teve até um escorregador que os dois participaram. Você também. E ao mesmo tempo trazia o que o país via para o futuro, os planos da empresa estatal de petróleo para o futuro, os planos de desenvolvimento do país. E, assim, eu achei... É como se a gente tivesse visitado 160 países do mundo. Não 160, porque a gente não foi em 160 stands, né? Mas como se a gente tivesse visitado um pouquinho de cada país ali. Deu o gostinho de ter conhecido o Kuwait. Pincelando 2 pontos aí da sua fala, Bruno. Tem uma foto minha que eu estava vendo lá da Expo, em frente ao stand do Azerbaijão. Vocês lembram disso? Eu Azerbaijão. Achei incrível isso. Eu estava olhando essa foto, então, assim, os 2 pontos que você trouxe aí, né? Primeiro até isso foi uma descoberta, uma experiência, né? Na Terraza a gente faz muito stand de vendas, né? Com olhar mais diferenciado, futurístico, com uma preocupação muito grande com o novo. E aí, quando eu cheguei ali na porta do Azerbaijão, é até difícil falar o nome do país, né? Eu falei, gente, coisa impressionante, que beleza, assim, Era uma estrutura metálica. De estrutura, arquitetura, bom gosto. Então, assim, era algo que mexia com a gente, né? Um lado bem sensorial. Assim, eu acho que foi uma das poucas fotos que eu tenho na porta de stand, né? O quanto me chamou atenção. E aí, entrando, né? Esse gancho que você fez aí, a forma que os países trouxeram, né? O que eles têm de desenvolvimento, exploração.
você pensa assim, petróleo, mineração, né? Em tese, a gente vai para um lado meio de... Commodity, padronizado. O que tem de sustentabilidade nesse tema, né? Então, a forma que isso foi trazido, e só indo lá para ver, foi impressionante, mexeu muito comigo, assim. É lógico que explorar petróleo tem que se ter cuidado, mas eles mostraram como isso vem sendo feito e como eles estão preocupados com isso para o futuro. Sim, né? Até porque o país depende veementemente completamente, daquilo, né? Então, e aí eu fiz o link pensando assim, o Brasil, eu acho que perdeu uma chance lá, né? Se me permitem falar aqui. A gente pode falar sobre isso. O stand do Brasil foi um que a gente saiu... Um pouco decepcionado, talvez. Né? Porque pouco você entendeu, eu diria. Exato, acho que a palavra é essa. Então, se você pegar, né, Minas Gerais aqui, a nossa terra, mineração. Gente, o mundo depende da mineração, né? A mineração, ela não é algo ruim, ela é algo que... É necessário. É necessário estar nas nossas existência vidas, humana. mas deve ser tratado, né, com um viés sustentável, com cuidado, equilíbrio, né, ambiental. Então, o Brasil, fazendo esse parênteses já aqui, perdeu uma chance que outros países souberam aproveitar, trouxeram muito bem. Espanha, por exemplo, né, trouxe energia eólica em alto mar. Vocês lembram disso? Lembro. Gente, geração de energia em alto mar, plataformas em alto mar. Eu desconhecia. Né? Eu vi aquilo ali, fiquei horas ali em frente. Canadá trouxe ali, como se fosse trazendo um pouco o nosso mercado. Né? Nós entramos dentro do stand do Canadá e eram pedras brancas, assim, né? Icebergs. Aí eles davam um tablet, né? Aí você pegava ele com a mão, assim, tinha tipo um cabo para baixo, reproduzia as cidades, as principais os cidades prédios, ali, as principais cidades ali, mostrando de fato, né? E eram maquetes animadas, né, Bruno? Eram maquetes animadas, tinha o trânsito, o avião passando, helicóptero passando. Aí eu já fiz um link pensando, né, na construção civil, né? Isso aí para os nossos estandes de venda é uma puta tecnologia, né? Algo extremamente fantástico, né? Eu saí com muitas ideias de como aproveitar esses espaços, os estandes, assim. Isso que você falou do Canadá, era uma experiência muito diferente, imersiva, né? Sim. E a gente sempre tem tentado trazer isso para os nossos negócios. Às vezes, por exemplo, lá na Artrus, a gente já pegou aquele óculos para poder mostrar... Que é muito bacana. Que é um óculos virtual que já é realidade aumentada. Porque às vezes a pessoa não tem condição de ir lá no lugar. Então a gente fez uma ativação colocando os óculos e isso facilita. E lá eles mostraram de outras formas que a gente ainda não tinha visto, né? Eu acho que foi no Quiet que a gente... que a gente até deitou, que tinha um lugar pra gente deitar, assim, e aí você fazia um pedido pro céu, uma estrela ia e depois abria e fazia... Então, assim, era uma imersão que... Poxa, é isso que traz o encantamento, né? Assim, trazendo pro nosso mercado, a gente pensar em fazer estandes assim, o tanto que talvez os nossos clientes não teriam ainda mais curiosidade de visitar os estandes, né? Realmente eu acho... É interessante esse link, assim, se você parar para pensar que lá eram stands que vendiam, entre aspas, né, os países. Então, os países estavam se vendendo e eles usaram essas experiências imersivas para poder atrair investidores, atrair turismo para os países. E você fazer o link, por exemplo, nós vendemos, a gente lança coisa futura, né? A gente vende um projeto, a gente vende uma ideia. Então, assim, tem muito a ver o que a gente viu lá, que você entra no Quiet, parece que você está dentro do país, parece que você foi visitar o país, com que a gente voltando para Belo Horizonte, aqui voltando para o Brasil, o que a gente pode fazer para o nosso cliente se sentir dentro do stand, no apartamento, usando o exemplo do Pininfarina, da Terrazas, né? Que um empreendimento do Bruno, que assim, o stand poderia muito bem ser o stand da Expo, por sinal. Obrigado, Chá. E que traz essas experiências imersivas, muita coisa do que a gente, assim, fazendo relações, né? Traz os ambientes, traz o apartamento decorado, interativo e tal. Muita coisa, então assim, que a gente vê esse link entre vender um país longe, você está lá no Japão aprendendo sobre o Quiet, querendo visitar o Quiet. Vender a visão futura daquele país. Exatamente. Né, para o mundo.
Exatamente. Do que a gente pode fazer aqui, as coisas que a gente pode usar para vender os nossos projetos, que é um sonho, né? Vender o sonho para o cliente de uma forma mais concreta, mais visual e mais inspiradora. E uma outra oportunidade que a gente teve também foi de poder conhecer a Daiwa House, que é uma das maiores construtoras, se não a maior construtora, eu acho que é a maior do Japão, né? Construtora do Japão. Eu, particularmente, achei uma experiência muito interessante, tendo em vista que eu fico levemente chocada com o tanto que eles têm um apreço à cultura da empresa, ao fundador, assim, porque isso é muito diferente da nossa cultura, assim, o que mais marcou, talvez, né, Bela, naquela visita. Realmente me marcou, assim, os japoneses por si só, eles têm muito isso de respeito à hierarquia, enfim, respeito como um todo, né? Lá não tinha um papel no chão. O nível de atenção deles, nível né, de Bela? cuidado era muito cuidado, bacana. né? Então, assim, isso da cultura lá, particularmente, realmente me chamou muita atenção. E eu queria entender de vocês, assim, o que vocês acharam, o que chamou a atenção? Foi a cultura também ou foi alguma outra coisa na Daiwa House? Xará, você primeiro. Claro. Bom, esse ponto aí da cultura, sem dúvida nenhuma, né? Contando um pouquinho aqui, tentando reproduzir, a gente chega na visita... Tem um museu, né? Nós fomos guiados, né, Bela, para um museu do fundador, né, da Daiwa House, que conta toda a história dele e da Daiwa também. Então, isso foi quase a metade da visita, só passando por isso, com todo o respeito, assim, algo realmente... Essa parte cultural oriental, né, ela é muito diferente pra gente. A valorização, né, da cultura, a valorização eu lembro deles linkando o tempo inteiro a história de vida do fundador com a história da empresa. Exatamente. Então, o que ele sofreu lá, quando a casa dele, porque o Japão sofre com furacão. Teve uma enchente, né? Então, o que ele sofreu, ele morava na beira de um rio, o que ele sofreu quando ele era criança, e como é que ele quis trazer essa visão de uma melhor moradia, né, uma solução de moradia para os japoneses. Então, assim, o tempo inteiro... A visita nos levava na história esqueci o nome dele, eu tô até tentando lembrar aqui. A história dele fazendo essa ligação de como que ele criou, né? A Daiwa, a maior consultora do Japão. E depois dessa parte cultural, a gente conseguiu ver um pouco da estrutura que das casas, né? A tecnologia, assim, o que me chamou a atenção, lógico que é uma empresa muito grande, né? Mas o quanto eles se preocupam com o desenvolvimento tecnológico do produto, né? A gente pôde ver uma solução de fachada verde, né? Onde tinha ali um componente na fachada que fazia uma purificação do ar, né? Uma descontaminação no ar. Me chamou muita atenção aquela experiência da janela deles, né? Sim. Vocês lembram disso? Aquilo é fenomenal. Explicando aqui. Uma janela que um vidro, na verdade, né? Que ele não é translúcido, ele é opaco, mas ele passa toda a luminosidade externa para dentro, né? Uma solução excelente para centros urbanos, onde você tem muito prédio, né? Do lado de prédio, dando privacidade sem perder luminosidade. Para o Japão isso é muito importante. Porque os imóveis são uma do lado da outra. E além disso, os imóveis são muito pequenos. Em BH não aprovava de jeito nenhum aquelas casas lá. Em BH não, mas é algo para a gente discutir. Exatamente. Eu acho que assim, pegando um gancho também, né? Não posso deixar de falar. Um plano diretor restritivo muitas vezes impede até novas tecnologias, né? O desenvolvimento do setor, né? Esse é um exemplo. Sim. Né? Uma casa do lado da outra, mas tem soluções construtivas para isso. Só para vocês terem noção, assim, a gente está falando aqui de um afastamento mínimo em BH de 1,5 m por terreno, né? Exato. Então, 3 metros lá total. Não é nem meio metro. Lá é 60 centímetros. Então, assim... Você quase dá a mão pro vizinho na janela, né? E aí, isso que o Bruno tá falando é exatamente assim, já que isso incomoda, mas é um fato que lá, o terreno é escasso, acabou o terreno, nós temos que adensar mais. Já que isso incomoda, como é que a gente pode resolver? Então, como é que você não perde a privacidade, que você mantém a sua privacidade e da mesma forma você tem uma luminosidade externa e tal, e aí disso surgiu a inovação tecnológica, né? Então, pensar, assim, até entrando um pouco nesse gancho, o tanto que eles buscam
lidar com os problemas, não evitar os problemas. Isso é um ensinamento maravilhoso. Maravilhoso, mesmo. porque assim, você vê essa questão de patrimônio cultural lá, pô, Japão, a gente falando de templos budistas de 1000 antes de Cristo. Milhares de anos, né? A gente foi, na verdade, um que era 231, acho que o ano era 231. Aí eu lembro de ter postado, alguém chegou e falou assim, você esqueceu o número 1, né? Pra falar 1000. Eu falei, não, é 200 e... Falei 1000 antes de Cristo aqui, mas eu tô chutando, tá? Foi depois de Cristo. E aí mas você tá tem tudo esse bem. tempo, mas só terminando o gancho, você tem esse tempo, esse templo maravilhoso e tal, não sei o quê. Convivendo de forma harmoniosa. Convive de forma harmoniosa com um prédio maravilhoso de 60 andares do lado, com uma fachada linda, com fachada ativa, com uma ponte que liga um prédio no outro e tal. Então, assim, eu achei muito interessante essa visão do japonês de lidar com o problema de frente e não ficar tentando, assim, evitar o problema. Não, as casas não podem elas não podem estar a 60 centímetros. Mas por que não? Então, se elas não ficarem a 60 centímetros, nós vamos perder 4 casas a cada 10 casas que a gente faz. Então, assim, é uma visão um pouco diferente. Eu acho interessante que eu tava até... Só pra te falar, achei o nome. Nobu Ishibashi. Nobu Ishibashi. E a empresa, só pra vocês terem uma noção, ela fatura 36,4 bilhões de dólares por ano. Falaram isso pra gente lá, a gente ficou assim... sem entender. Demos um Google lá na hora pra saber quanto que era, porque eles falaram em ienes, né? 5,4 trilhões de ienes. Que é 5,4 tri de iene, que em dólar dá quanto? Dá 36,4 bi de dólar. Ano. É uma empresa, assim, monstruosa. Monstruosa. Ela tem uma área de desenvolvimento, como a gente estava conversando aqui, muito grande. Uma questão que me marcou muito, que eu acho que até da cultura japonesa, né? E uma comparação que a gente pode fazer aqui com China, por exemplo. A pressa no desenvolvimento não é a cultura deles. Né? A China quer colocar no mercado o carro voador. O quanto antes, o mais rápido possível, ser pioneiro e ganhar mercado. E lá, nós ouvimos isso deles, né? Lá no instituto que nós fomos, né? Keihana, que depois você comenta um pouquinho, Bela. Que eles mesmos falam, olha, existem outros países que, na pesquisa, né, estão mais avançados do que a gente. Mas isso não significa que é melhor, né? Então, assim, pegando um gancho, Toyota, por exemplo, né? Referência que você tem da Toyota, o que é? Um carro que não dá problema. E que vai durar por bons anos. É um carro que dura muito, que não dá problema. E a gente conseguiu sentir, ver, presenciar que, assim, a cultura deles eu vou desenvolver, eu encaro meus problemas, né? Desafios, mas eu vou desenvolver bem. Eu acho que é até difícil, assim, eu pensei e não consegui achar um produto japonês ruim. Já pensaram? Você pega... pode ser barato, mas ele é bom. Tanto de restaurante que tem lá, você entra no restaurante, o restaurante não é ruim, assim. Restaurantes pequenos, às vezes, que a gente foi, né, Bruno? Mas ótimos, né? Ótimos. Uma coisa que eu vi sobre a Daiwa, que vocês comentaram, né, também aqui, e nesse sentido, o Magalhães, as casas são projetadas eles passam um material que como se fosse um anticorrosivo ali, para que durem no mínimo 75 anos. Então é mais ou menos isso, assim, a gente sabe que o país, né, tem abalos sísmicos, enfim, então tem tsunamis, tem terremotos e etc. Haja visto, inclusive, essa semana. Prestes a acontecer também. Mas é isso, foram produtos feitos para durar, né? Agora, aproveitando, a gente também foi no Instituto Quantum of Science, né? Nesse instituto, eu achei interessante porque eles estão estudando um laser e uma das possibilidades de utilização desse laser são no segmento de construção civil, na medicina, enfim, em outros setores também. Mas ainda está um pouco em fase de testes, né? E uma das utilizações desse laser é justamente porque lá tem muitos túneis e que os túneis têm mais de 100 anos e antigamente, ou na verdade até hoje, eles ainda precisam ficar lá fazendo o teste com a acústica ali para entender se tem ou não tem algum problema. E com o laser, a possibilidade disso seria muito mais rápido, não precisaria ficar, né, batendo martelinho ali.
E aí eu fico pensando, será que a gente consegue usar isso numa fachada? O que vocês acham? Você acha que chega lá? Eu acho que é possível, assim, né? A gente viu essa parte da construção civil, do uso do laser para construção civil, né? Para inspeções. Diagnósticos. Né? Diagnósticos. Achei fantástico, mas aí saindo um pouco, né, do nosso mercado, acho que vale a pena comentar também, né? A principal linha de pesquisa deles é a cura do câncer. Isso, assim, mexeu demais comigo, né? Porque a dificuldade na cura do câncer é que você consiga matar só a célula, né? Ruim. É ruim. Então, assim, esse laser, essa menor partícula possível, né? Que é a mesma que ele usa lá nos túneis, aí trazendo para o nosso negócio, ela pode ser, né, a cura futura do câncer. E eles comentaram mais uma vez, estamos em desenvolvimento, é uma pesquisa super cara, né? Lógico. Com certeza. E, infelizmente, ainda sem prazo, né? Mas esperamos que seja bom como tudo que eles fazem, né? E tudo que a gente pôde ver lá, né? No Japão nesses dias. Esse gancho também da medicina, também para fazer... Porque quem tem diabetes tem que ficar furando o dedinho sempre, né? E uma das utilizações é o laser fazer essa medição. Sem precisar da invasão. Não ser necessário. Imagina, para quem tem diabetes, isso vai ser assim, uma mudança, uma qualidade de vida incrível, né? Eu achei muito interessante essa parte da inovação. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, o quanto que... E fazendo esse paralelo com a China também. O quanto que eles estão... Parece que mais focados no que realmente importa. Isso. Assim, no que vai funcionar, no que vai ser durável, no que vai acabar com um problema do cidadão, do país. E às vezes, assim, você fala, pô, a gente não viu carro elétrico no Japão. Assim, a maioria dos carros lá são híbridos. E a gente acha que, pô, será que os carros, então, no mundo vão ser todos elétricos? O Japão tá com outra visão. A Toyota foca muito nos carros híbridos e a hidrogênio. Sim. E aí isso me fez pensando, pô, será esses caras sendo tão... perseverantes como eles são e tão aprofundados nas questões, eles não estão investindo em carro elétrico. Será que... É esse o caminho mesmo? Exatamente. Será que é esse o caminho? Será que não? E isso me instigou demais. Assim, as inovações, eu fiquei pensando sobre isso. As inovações que a gente vê no Japão, eu usei o exemplo do carro voador, mas você não vê o carro voador. Você vê o melhor rolamento possível, mais confiável, mais seguro, que roda mais vezes sem ter problema para você usar na roda de um carro. E assim, a construção a mesma coisa. Na construção a mesma coisa. A empresa que a gente viu... Não, e assim, agora falando um pouco sobre as cidades, né? Que eu acho que vale super a pena a gente... Vale a pena falar um pouquinho. Em Osaka. De Osaka, principalmente, Osaka, principalmente. A gente chegou pela estação... É uma cidade industrial, É uma cidade industrial que a gente chegou pela estação central, que primeiro que a estação central tem 30 andares, né? 10 para baixo da terra, super 20 fácil para de cima. se achar. Eu acho até que é o contrário, Bruno. 20 para baixo e 10 para cima. Parece um formigueiro aquilo, né? A gente ficava brincando que assim, você mandava a localização. Ah, você tá onde? Você mandava a localização. Você tá no buraco. Aí você depende, né? Qual que é o nível da localização que você tá. Que você pode estar 10 para baixo, 10 para cima, sem perceber. Porque às vezes, a gente, lembrando assim, a gente saía do metrô, a gente entrava no metrô embaixo da terra, saía fora da terra, e depois voltava para um prédio, o prédio você pegava uma ponte, era uma coisa assim, você vê a mobilidade. Vou tentar te ajudar aqui. Assim, uma coisa que, por exemplo, se a gente pega um espaço, um prédio grande, tipo uma cidade administrativa da vida, ali, ao invés das pessoas simplesmente transitarem, ter aquele fluxo de trânsito e etc., que acaba acontecendo, posso falar que são em todas as cidades no Brasil. Lá não, né? Aí você tinha, debaixo de grandes centros, de grandes prédios, essa possibilidade de já ir tudo interligado por subterrâneo ali. Então, você não via tanto esse movimento nem de carro e nem de pessoa, justamente por conta dessa possibilidade. Mas o que... por exemplo, Nova York tem muita coisa subterrânea também, mas o que chamou a atenção foi justamente não ser só subterrâneo. Então, de um prédio comercial para o outro, tinha umas passarelas, umas pontes assim, e aquilo era confuso pra gente que nunca tinha visto, mas ao mesmo tempo você via que funcionava, natural, né? E para eles estão acostumados e o cara já sabe o caminho de casa e vai de uma forma muito mais fácil do que a gente vai aqui. Contextualizando, trazendo aqui um número, né? Vocês devem ter pesquisado. A região metropolitana tem 18 milhões... De Osaka, né? De Osaka. 18 milhões de pessoas, né, de habitantes.
no Google, e se der um Google, é a 10ª maior região metropolitana do mundo. Né? É impressionante. E, gente, a cidade funciona. Né? A cidade funciona sem trânsito, né, Bruno? Como você comentou lá da feira, né? Tóquio extremamente limpa. Isso me... Tóquio tem 38 milhões, se não me engano. Né? Tóquio são 38 milhões. Que é a maior do mundo, né? Mas esse ponto, eu levei um vídeo desse para os meus filhos, na prefeitura aqui de Belo Horizonte já, e no Sinduscon também, né? Essa conexão por baixo da terra e por cima da terra. Esse exemplo que você deu, Bela, eu vou além, né? A gente está na Savassi aqui, né? Imagine, gente, a Savassi funcionando, né? Um prédio comercial conectando com um prédio residencial, com um mall, com o metrô, estação de ônibus, ou por cima ou por baixo. É algo que funciona muito bem, desafoga o trânsito, né? E assim, é incrível. Eu nunca vi nada igual. Isso é trazer qualidade de vida, né? Assim, economia de tempo, tudo. Você ter tempo com as pessoas que você ama e não parado no trânsito. E só para contextualizar também, essas passarelas, essas pontes, esses túneis, eles não eram simplesmente lugares de passagem. Você passava pelo túnel, tinham restaurantes dentro do túnel. Então é um lugar de passagem que resolve o problema do cara de almoçar ali no meio do caminho, que gera emprego, gira economia. Gera desenvolvimento econômico. Então, assim... Eu até brinquei com vocês lá, se Araújo fosse no Japão, ela ia ter uma loja... Lá a gente via, assim, as lojas têm uma... Em cada nível dessa estratificação que nós estamos falando, tinha 2 lojas de cada rede, assim, aquelas farmácias grandes, tem uma de um lado e outra do outro, porque o cara que tá andando nesse sentido, assim, que tá na mão direita, vamos chamar assim, ele nem vira pra esquerda pra entrar na loja, ele só entra na direita. E o cara que vem no sentido contrário é a mesma coisa. Pegando um ponto também que eu achei bem diferente, assim, do nosso... segmento, né, aqui, é que quando a gente tem vou pegar Araújo também, você tem uma loja maior para se fazer, a gente sempre pensa assim, no metro quadrado ali, linear. E lá não, assim, você pode ter 10 andares de, sei lá, 30 metros cada andar. De lojas com vários andares, né, Bela? 30 metros quadrados. As lojas são mini shoppings, né? São mini shoppings com 8, 10 andares de loja. Eu falei, o que é isso? Isso é algo e funciona bem. Funciona super bem. Porque você é atraído ali para entrar na loja pelo primeiro pavimento, que tá no nível da rua, só que uma vez que você tá lá dentro, você vai até o 9º lá de escada rolante e tem uma área, você otimiza muito mais o espaço. Eu até fiquei pensando nisso da Savassi, assim, a gente tem alguns prédios comerciais um pouco mais antigos na Savassi. Se trouxesse esse conceito para cá, de você aproveitar a fachada para levar o cara para dentro da loja e assim, você vê uma subutilização em alguns prédios e transformar aquilo tudo em loja, assim, eu achei uma ideia fenomenal. Assim. Você percebeu? Vários prédios, a gente acessava eles pelo 4º, 5º piso. Né? Aí, provocando novamente, né? O plano diretor de uma cidade não pode ser restritivo. Sim. Né? Poder público precisa se modernizar também, né? Assim como a gente está aqui falando um pouco né, dessa busca que a gente fez para nós. Né? Nossa lição de casa, a gente foi lá conhecer. Enquanto sindicato, enquanto construtores que somos, porque assim, se cogitar aqui fazer qualquer passarela que ligue um lado da praça da Savassi no outro, eu acho que a gente vai preso. Você acha não? De certeza. A gente vai preso. Mas, gente, será que isso é tão ruim? Né? Se o mundo inteiro está fazendo. Existem modelos. Osaka, 18 milhões de habitantes na região metropolitana. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E funciona extremamente bem. Eu fiquei impressionado com esse ponto da cidade. Indo agora, pessoal, mais ou menos a mesma sensação, pelo menos, que eu voltei, né? Já indo pro final aqui, e eu voltei do Japão já querendo, com um gostinho de querer voltar pro Japão. Impressionante como é que a gente vai lembrando, né, Bela, das coisas aqui nessa conversa. Tô brincando. Mas, assim, uma coisa que eu queria também trazer pro pessoal aqui é sobre... São 2 pontos, só pra gente ir encerrando também, indo caminhando pro encerramento, mas... Primeiro, Keihana, né, que é uma cidade planejada que fica entre Nara, Osaka e Kyoto, né, que a gente teve a oportunidade de visitar. E eu queria saber das impressões de vocês, se vocês podem contar um pouquinho aqui. Vou pedir para o Galiano começar. Sim, senhorita. Então, eu achei, assim, primeiro o desenvolvimento da cidade,
até comentando um pouco, a pontualidade deles, né? A gente chegou 40 minutos antes da visita e eles fizeram a gente esperar os 40 até minutos. Até o horário, né? Até o horário. Foi. A pontualidade do povo japonês é algo assim... Incrível. Incrível. Super legal. Não falando mal. E eu respeito, pelo contrário, eu respeito. A gente indo embora no ônibus, eles não pararam de acenar até o ônibus sair da visão deles. Virar a esquina. Então, assim, a gente de costas já e a gente virava e eles estavam acenando. Então, assim, isso é mais um ponto da cultura que eu achei super legal. E a cidade, Keihana, né, que é uma cidade desenvolvida, fazer um polo aqui, um paralelo. É como se fosse o BH Tech, aqui em BH, só que... Perfeito. Que foi mesmo, que desenvolveu. Então, a gente tem, acho que 20% da população de pesquisadores. Né? São cientistas, 20% da população são cientistas. Imagina a conversa do bar. Exatamente. E é isso. Os cientistas mudam para lá. Deve ser uma loucura. Cientistas mudam para lá, levam suas famílias. Então, assim, é 20% que os outros 80% são as famílias dos cientistas, né? E eles mudam para lá para viver num ecossistema de futuro, de inovação, de pensar para frente. E assim, foi super legal ver a própria Daiwa House tinha um setor lá de inovação, né? Um prédio de inovação lá. E todas as empresas do Japão, as principais empresas, investindo nisso, porque era um projeto, a gente até perguntou, eles chamam de cidade, a gente perguntou, é um município separado? Não é. Não é, né? Não é um município separado. Ou seja, foi uma... 3 cidades se uniram ali. Se uniram, cada uma foi com um pedacinho ali, e como é que a junção de várias pessoas formou aquilo, e acho que vale a pena botar até umas fotos do tamanho que é a cidade, tanto que tive mais um insight provocativo aqui. Diga. Ao nosso poder público. Gente, tem como Nova Lima, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Lagoa Santa não conversarem? Não tem. Né? Então tá lá Keihana, né? Ela foi criada com esse propósito científico, né? Mas onde houve a complementação ali de várias áreas. Eram 4 municípios ou 3? Eram 3. Eram 3. Eram 3 municípios. E Nara. Inara, exatamente. Onde uma pesquisa complementava a outra, né, para os municípios, para a sociedade, né, japonesa. E, assim, é impossível hoje em dia, no mundo, né? A gente foi longe para poder ver isso também funcionando, né? Como você disse muito bem, Bruno. Cada município cedeu um pouco de terreno, dinheiro, sim, tecnologia, né, para o desenvolvimento comum. Né? E, mais uma vez, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. O que mais impressionou da construção antiga ou para algo moderno? Eu vou começar com uma sugestão bem aqui de pergunta tema. Profunda, hein, Bela? Não é? É para a gente finalizar em grande estilo. Ótimo. Mas aqui, o que me chamou muito a atenção, quando a gente foi visitar vários castelos, os templos, que tem acho que a empresa mais antiga do Japão é essa empresa, que faz construção de madeira sem pregos. E isso me chamou muito, só com encaixe. Eu lembrei, eu falei uma coisa no começo, tá errada. Era a maior construção de madeira sem pregos do mundo. Do mundo. Porque tem outras construções de madeira maior. Verdade. E isso me chamou muita atenção, assim, porque essa cidade eu fui depois sozinha, que chama Kanazawa. E aí eu fui no castelo, que era é uma cidade super interessante, fica aqui a dica, inclusive, mas ele lá mostrava exatamente, tinha um vídeo do encaixe perfeito, sabe? Então, assim, a precisão, que era isso que a gente está falando, dessa atenção em detalhes, foi algo que me chamou muito. E vocês, o que chamou a atenção, focando aqui na construção primeiro? Tá. Eu acho que é até fácil responder, apesar de tantas coisas que chamaram a atenção, né? Que vai de encontro com isso. É como o antigo convive bem com o novo, sem dúvida nenhuma. A gente foi naquele observatório, me ajudem aí que o nome fugiu, não sei se vocês vão lembrar também. Aonde? O que nós subimos. Vocês foram no primeiro dia. De Osaka. Sky Tower. Sky Tower. O Sky Tower, Que assim, um quarteirão dele tem um templo desses aí do ano 300, né? Como convive bem, como um não conflita com o outro, como é necessário permitir o desenvolvimento urbano respeitando a cultura, né, a tradição. Então, isso, sem dúvida nenhuma, me chamou muita atenção. Você passa do lado de um templo, né, dá 1 minuto, você está do lado
da torre mais alta do Japão. E funcionando super bem. Né? Qual o problema? Um valorizando o outro. Tampou a vista do templo, gente. Né? Eu acho que isso não é o caminho. Então, sem dúvida nenhuma, Belo, o que mais chamou atenção foi a convivência, o desenvolvimento urbanístico do antigo, né, da tradição com o novo. E para você, Galiano? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a precisão na execução dos grandes projetos. Assim, eu tive num prédio lá, você estava buscando aqui, da Mori Building Company, que é uma incorporadora local lá. Essa foi em Tóquio. E você vê o quanto que um complexo bem pensado, o complexo tinha um quarteirão, assim, mais ou menos, um complexo bem pensado, que aqui no Brasil a gente só vê em PowerPoints, mas assim, funciona. O quanto que a junção de um prédio comercial bem estruturado com um residencial, com um shopping, gera o que a gente conhece como fachada ativa de verdade, né? Como a gente gera... Então, assim, trazendo para esse lado da construção, o que eu achei mais impressionante é o tanto que os megaprojetos bem pensados lá funcionam. Trazendo assim, eu achei interessante esse negócio dessa Mori, porque eu subi na Sky Tower lá de Tóquio, e era engraçado porque você olhava assim, tinham vários níveis de prédio, né? Não sei se vocês repararam isso. Então tem os prédios de até 10 andares, que são prédios de terrenos de, sei lá, 300, 400 metros. Aí os terrenos de 1.000 a 4.000 metros, eles estão ali na faixa intermediária. Tem, sei lá, 40 andares, 50 andares. E aí você tem um nível de prédios acima, assim, que você vê 60, 70 andares, e que você vê 20, 30 daqueles. Então, assim, você vê a cidade bem pensada, bem organizada, bem ambientada, e que um prédio de 80 andares, 70 andares não atrapalha a existência do de 3. Quantos prédios de 3 andares bem pensados, bonitos, você viu lá? Eu vi diversos. Vários. Então, assim, outra coisa que eu estava vendo minhas fotos aqui, tentando lembrar, o tanto de prédio com elevador na garagem, você via... E aquele carro, também, né? rotativo, eu vi muito. O tanto que a falta de espaço lá, o tanto que isso gera solução. Então o cara entrava, por exemplo, não dava nem para ele entrar reto na garagem, ele entrava, o carro virava e entrava no elevador e descia. Então assim, eu achei muito legal voltar para o ponto inicial, encarar os problemas de frente e não ficar fugindo desses problemas. Você tocou no ponto, desculpa, Bela, usando uma frase sua, fachada ativa, né, que eu acho que é algo que foi tentado aqui em Belo Horizonte, né, e mais uma vez por restrições da lei, né, você não vê a atividade. Fachada ativa sendo ativa, né? Osaka é um grande exemplo disso. Sim. Né? E são fachadas ativas de 4, 5 andares, né, que funcionam, são pujantes, são vivas. Sim. Né? E isso traz segurança, desenvolvimento. Né? Então, era até engraçado, eu lembro da gente andando assim, indo embora de um jantar, não sei. Aí do nada você tá numa fachada ativa dessa e fala assim, pô, tô dentro de um hotel aqui, nem percebi. Mas era tão interconectado. Era curioso, né? Você entra no hotel. Você entra no hotel e não percebeu, nem era o seu hotel. Aí depois você tá no meio de um hall, de um prédio residencial, assim. Você vai se comunicando, você vai se locomovendo e isso gera, não só você, né? Se você tá ali, tem outras pessoas também. Então, isso realmente gera atividade, gera segurança, gera... A dica, né, Bruno? Senhores prefeitos, fachada ativa de Osaka. Fachada um grande ativa modelo para o mundo. Exatamente. E de ensinamento, gente, assim, de cultura que vocês viram. Eu, particularmente, fiquei impressionada, para além do que a gente já trouxe aqui, essa questão de educação. Eu fiquei abismada, assim, criancinhas de, né, assim, criancinhas de 4 anos nem, também não, mas 5, 6 anos indo sozinhas para a escola. Com as mochilinhas, coisa mais fofa. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, a educação no trato, tanto que as pessoas são realmente gentis, não ter lixo na rua, não tem lixeira na rua e não tem lixo na rua, Isso né? é interessante falar, né, Bela? Isso foi realmente algo que me chamou a atenção, assim, essa questão da educação deles. E o que para vocês dois, assim... Eu vou ter que te copiar e também, sem dúvida... Porque chama muita atenção, né? Chama demais. Eu lembro que eu mandei mensagem de lá, grupo da família, né? Minha esposa, meus filhos. Falei, gente, eu quero morar aqui. Exatamente pela questão educação. Era tudo que eu queria ver funcionando. Eu lembro de um dia que a gente saiu do jantar, não sei se foi jantar do Zema, lá no Hilton, que a gente foi pro hotel, né? Que tava ali a 2 quarteirões ali do lado. Aí você sai do jantar às 11 horas da noite,
sem carro nenhum na rua, sinal de pedestre fechado, aí tem um japonesinho parado, esperando o sinal abrir, e o sinal não é rápido. Para atravessar na Não sei se faixa. vocês perceberam isso. Mas, gente, não é uma forçação de barra, não é a cultura deles. A natureza deles. Então, com certeza, isso para mim foi até um choque mesmo cultural, vai. choque. Mas um choque, assim, foi um choque de felicidade de saber que realmente aquilo que a gente hoje aqui, né, no Brasil, pensa, né, para os filhos, para a família, existe. Existe. Né? Você vê uma cultura possível. educada, funcionando. Eu acho que a gente brincou lá, né, no metrô lá, por exemplo. Você faz uma bobagem, não sei o quê, compra um ticket errado e tal. Aí você vai perguntar pro japonês, às vezes você quer brigar com o cara que ele quer resolver um negócio. Ele não muda o tom de voz, ele não muda a postura, a educação. E ele te fala, não, senhor, o senhor está errado. É desse jeito, você precisa comprar tal ticket. E não tem conversa. Não tem conversa. Mas com educação. Sim. Então, com certeza, né? Te copiando, mas assim, não tem como né? ser diferente, né? Eu vou pro mesmo lado, mas assim, de uma forma um pouco diferente, um pouco a mais, assim, o nível de dedicação deles a você, assim, o nível de atenção deles a você, o servir, exatamente. Assim, eu vou contar uma história que ilustra... Quase um carinho, né, Bruno? Um carinho, assim, a gente estava um mercado de rua, eu tive uma oportunidade de ir no mercado de rua e tinha lá um bife famoso, um restaurante famoso do mercado que servia uma carne japonesa super famosa, uma fila lá de 10 minutos, deixa eu dizer, fiquei 10 minutos na fila. Na hora que chegou a nossa vez de ser atendido, falei, tem algum lugar pra gente sentar? Aí a moça, assim, naquele inglês um pouco, a dificuldade de comunicar, mas ela se esforçando, e eu me esforçando também. Ela falou, aqui não, mas a gente tem um outro restaurante aqui, fica a 5 minutos, que lá você consegue sentar. Aí eu falei, mas é a mesma carne? Ela falou, é a mesma carne. Falei, como é que chega lá? Aí ela tentou me explicar assim, aí viu que com aquela barreira da comunicação não ia funcionar. Ela falou, peraí, fechou o caixa, com mais 10 minutos de fila atrás de mim, fechou o caixa, tirou o avental, abriu o balcão, falou, vem cá que eu vou te levar lá. Olha só. E deixou a fila atrás de mim lá, todo mundo esperando também, ninguém preocupado, caso, ninguém achou ruim. Ela saiu do restaurante, me levou, tipo uns 3, 4 minutos de caminhada, me levou até o outro, me botou sentado na mesa lá, falou, pronto, aqui você pode comer sentado. Voltou e foi atender a fila. Então, assim, o nível deles de atenção e preocupação, de né? atendimento, você vê, pode ser que para quem estava atrás de mim, o cara esperou 6 minutos a mais, mas para mim aquilo vai ficar marcado o resto da vida. O nível cai na mesma questão, educação. Educação, exatamente. Gente, infelizmente, vamos caminhando para o final. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês no nosso podcast. E realmente, acho que o Japão, só de falar aqui, né, a gente foi lembrando de vários casos. De fato, a viagem foi algo incrível. A missão fica aqui, né? Eu recomendo o convite para que vocês possam ir, que estejam nos escutando, que possam ir nas próximas missões que tiverem, porque é algo que realmente trouxe não só insights para o nosso negócio, mas também eu acho que toda viagem mexe um pouco com você. Eu acho que você se torna uma pessoa melhor, que você vai conhecendo Volta cheio de amigos. Volta cheio de amigos. Então, eu queria muito agradecer, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada. Nada. E só assim, acho que vale a pena falar, né, Bela? Parabenizar o Flávio Roscoe, né? A FIENG por fazer uma missão tão profissional, tão rica, né? Tão organizada, né? Para um lugar que realmente é relevante, né, que trouxe o que eu falei no começo, experiência, né, descoberta. Então, assim, foi muito bom. Foi um prazer estar aqui também, compartilhar um pouquinho, né, que eu acho que aqui dá a gente nem falou uns 10 episódios aqui de a gente nem falou podcast. Da reunião do fórum com o Zema, enfim, de tanto... teve muita coisa. Teve muita coisa. A gente vai ter que fazer podcast... Cabe capítulo 2, né? Mas muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, Bela. E vocês que estão nos ouvindo aqui, não deixe de seguir os próximos episódios. A gente vai ter muitos temas e contamos com vocês. Beijinho. Tchau, tchau.